Eu comecei com a seleção de professores do estado, então fui indicada para a Escola Manuel Ferreira. E cheguei lá no ano de 1984, em maio. Aí já tinha começado o ano letivo, tinha uma professora já em sala. Então, como ela era do município, então teve que ser substituída, porque o concurso era do estado e a escola era do estado. Então, ela teve que ceder a sala para mim. Fui muito bem acolhida na escola, por todos. E cada dia que passava, cada ano, a gente foi formando laços, né? Foi aumentando mais a amizade, o grupo muito acolhedor. Para mim, a Escola Manuel Ferreira da Silva foi uma família. Era uma escola, ela era pequena, tinha apenas no pátio 2 salas de aula. E a primeira, que foi a sala de aula da professora Francilete, e tinha mais outra parte lá para cima, né, que eram 5 salas de aula. Funcionava apenas o ensino fundamental na época. Primeiro foi os professores do Ana Bezerra de Sá, que eu estudei lá, e principalmente a diretora Tarsila. Foi ela que mandou me avisar que estava tendo esse concurso para o Manuel Ferreira. Eram as turmas do ensino fundamental de 4ª série, que foi no início, né, 4ª série, então eram os alunos que se dedicavam bastante mesmo às atividades de sala. Tudo que a gente fazia, eles participavam. Tinha os coordenadores de sala de classe, né? E também o coordenador de equipe, de grupo, que confiava no trabalho deles, a gente deixava uma tarefa com os alunos, eles cumpriam. Então foi uma turma que marcou muito as primeiras séries do Manuel Ferreira. Sempre foi muito boa. Sempre me dei bastante com a diretora, né, a Helenita, e ela sempre incentivou muito, tanto professores como alunos. Acho que foi a escola, quando fala na Escola Manuel Ferreira, a gente vê logo a Helenita, né, como diretora. Ela incentivava bastante, tanto professores como os alunos, no seu dia a dia, uma pessoa que se dedicava de corpo e alma à escola. É difícil, porque você sabe que sala de aula são muitos, cada aluno tem a sua maneira de ser, né, de agir, de pensar. Então, sempre teve, toda sala de aula tinha aqueles alunos que davam um pouquinho mais de trabalho. Mas a gente procurava conversar, chamava ali para um canto, conversava com ele, perguntava o que estava acontecendo, porque muitas vezes eram problemas que trazia de casa, né? E à medida do passar dos tempos, eles iam se adaptando, iam mudando, vendo que o professor não era aquela pessoa que estava ali para criticar, né? Crítica destrutiva, e sim para construir o conhecimento junto com eles. E eu sempre deixei claro para os meus alunos que o professor não sabia tudo, ele estava ali para aprender junto com os alunos. E o que a gente sempre fazia, a gente aprendia bastante com nossos alunos. E esse era um grande aprendizado, a gente conhecer cada um, né, e ver qual era a atenção que você poderia dar para cada um. Tinha alunos que a gente percebia logo que ele vinha com fome, tinha aluno que acho que nem café tomava em casa, né? Só Deus para trazê-los. E a gente procurava, via também como é que estava o vestuário, a falta de material escolar, que tinha muitos que não traziam, que naquela época não tinham o que tem hoje, né? Hoje todo aluno recebe sua farda, recebe seu material escolar. Naquela época não tinha, eram os pais. Os pais não tinham muitas vezes nem para alimentação, né? Então eles vinham maltrapilho, vinham alunos que a gente chegava e via que realmente eles estavam com necessidade. E a gente fazia de tudo para se aproximar o máximo que podia e ajudá-los, né, da melhor maneira possível. Tive alunos que
Quando eu cheguei na sala de aula, no primeiro ano que eu entrei na escola, tinha aluno que subia no telhado, ele ficava se pendurando nessas madeiras, né? E com o passar do tempo, no final do ano, a gente conseguiu conquistar, não sou eu como os outros alunos, né? E ele se entrosava com todo mundo na sala de aula. Esse aluno, ele fugia da sala de aula pela janela. A janela estava aberta, ele pulava para ir embora, porque ele não queria ficar em sala de aula. E graças a Deus, a gente conseguiu, e no final do ano, ele foi um aluno aprovado, e daí por diante ele continuou seus estudos. A gente lembra muito todas as datas comemorativas da escola, todas elas foram muito importantes. Dia das Mães, Páscoa, mas acho que o que marcou mais foi a época, as datas comemorativas do mês de agosto, que era aniversário da escola, 1º de agosto, aí vinha seguido Dia dos Pais e também o Dia do Estudante, que às vezes coincidia ser o mesmo dia, né? Às vezes era um dia antes, um dia depois, e Dia do Folclore. Então, tudo isso fazia-se um projeto. E tinha a gincana, que marcou muito a escola. Acho que até hoje quem estudou, quem participou, lembra das festas do Manuel Ferreira. A gincana, todo mundo participava, as equipes muito integradas, faziam pesquisas, traziam livros, traziam alimentação, tudo que era necessário, que as tarefas cumpridas, todas as tarefas eram cumpridas. Tia Lourdes, quem foi Francileide para a senhora? A Francileide foi um exemplo. Foi a primeira professora da escola. Quando eu entrei lá, foi a primeira pessoa que me deu a mão. A escola traz o nome do pai dela, que doou, né, o terreno para a escola, que foi construída a escola. E ela era um exemplo de pessoa maravilhosa em todos os sentidos, para apoiar, para incentivar. Ela estava sempre ali dando a mão a gente. É uma pessoa inesquecível. Mas eu lembro com saudade da época que a gente trabalhava em sala de aula, as atividades desenvolvidas em sala, em que os alunos se dedicavam mesmo. Tinha aqueles probleminhas, toda sala hoje tem, sempre houve e vai haver sempre, né? Mas o que a gente fazia, que dava certo, era tão bom que superava todos os outros problemas, os outros obstáculos, tudo se tornava, era amenizado, né? Dessas pessoas eu só tenho a agradecer a todas elas que compartilharam comigo, que me ajudaram, que a gente era uma equipe do Manuel Ferreira, eu disse no início, uma família. A gente estava sempre todo mundo junto, partilhando um com a outra, tirando dificuldade umas das outras. Então era um ambiente tão acolhedor que a gente se sentia realmente dentro da família. Então eu só tenho a agradecer, acho que a Escola Manuel Ferreira foi uma dádiva de Deus, todos os professores que tiveram, os funcionários, toda a equipe da Manuel Ferreira. Eu me dei muito bem com todos, até hoje não tenho nada contra nenhum. A gente foi um grande laço de amizade. Eu só tenho a dizer que eu aprendi muito com eles, né? Não só ensinei, porque o professor não ensina, o professor ajuda cada aluno a descobrir seu conhecimento, né? Fazer seu conhecimento. Então, eu aprendi muito com meus alunos e sinto-se muito gratificado com a missão cumprida, hoje é aposentado, uma missão cumprida, de vê-los. Eu acho que a maioria, que às vezes eu encontro, que fala comigo, muitos que eu nem reconheço, mas eles chegam, me abraçam, falam comigo, tudo, que eles vão mudando a fisionomia, né? Mas muitos chegam e falam comigo e eu vejo, fico gratificada em saber que eu contribuí de uma maneira ou de outra para que eles chegassem a melhorar a sua vida, tanto profissional quanto pessoal, não é isso?
e que hoje estão com a vida tranquila, né? Vivendo com a família formada, então com um emprego bem sucedido. E tem muitos aí profissionais em várias profissões, né? Então eu só tenho que agradecer a eles e a Deus por ter me colocado no caminho deles e eles também no meu caminho. É muito gratificante que a gente vê que tem pessoas que têm aquele interesse, né, de resgatar a história da escola. Isso significa que a escola foi importante para essa pessoa, né? Então, acho que é muito bom relembrar, mostrar para os atuais alunos como é que foi a escola, né? Como é que funcionava e como é que está hoje, né? Sabe? Isso para mim. Tia Lúcia, agora eu vejo...